Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o amor fati, principalmente como foi desenvolvido por Nietzsche, mas não necessariamente me ater ao que Nietzsche expressou com relação a essa expressão. E também lembrar um pouquinho dos estoicos e também retroceder no meu passado e falar sobre a minha relação com a religião, porque foi a partir do rompimento com os dogmas religiosos foi que eu descobri que precisava aceitar o mundo como ele é. Antes mesmo de eu conhecer Nietzsche, eu já comecei a trabalhar a questão de que eu precisava encarar a realidade do mundo. E então vou tratar também do eterno retorno, né, como Nietzsche o expressou como uma forma de exercício mental, né? E também quero mostrar como eu me reconciliei com o mundo real, né? Deixei de sonhar com o mundo ideal e passei a encarar o mundo como ele é. Não querendo mudar os outros, ou mudar o mundo, mudar a política, mudar a religião, mas me autoconhecer, para que eu próprio fosse um exemplo de mudança e de mudança concreta. E aceitando a realidade como é, né? Como ela é. E não desejando mudar o mundo, e sim fazer do mundo o melhor lugar possível para se viver, né? Usar meu modo de vida como exemplo. Não sei quantas pessoas eu poderia sugestionar, ou impressionar, ou servir de exemplos, mas eu procuro fazer a minha parte. Vai ser em torno desse tema que eu quero falar com vocês. Para quem assistiu meus outros vídeos meus em que eu falo sobre religião, sabe que eu fui criado num meio bastante religioso, né? Meu pai afastou-se da igreja católica e foi para uma igreja protestante, e isso foi uma revolução na vida dele. Então fui criado naquele ambiente extremamente religioso. Tinha tudo, né, para também ser tão religioso quanto o meu pai. Mas eu não, infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente, por volta de 10, 11 anos, eu comecei a enxergar a contradição na religião. Eu comecei a questionar a religião. E como a religião depende muito de fé, né, se você começa a duvidar ou a questionar, a casa desmorona. Então, aí por volta dos meus 18, 19 anos, a casa já tinha desmoronado. Então toda aquela doutrina religiosa que foi me ensinada caiu de água abaixo. Aí também passei a ler outros livros de filosofia, e fui aprofundando. Na época ainda não conhecia Nietzsche, mas eu percebi que eu precisava, né, ao deixar da religião, a não acreditar, por exemplo, que existe um Deus que cuida de mim, né, um papaizinho cuidando do filho, como se prega na religião, né, como se eu ainda fosse uma criança, né, um dependente. Isso foi uma das primeiras coisas que eu comecei a duvidar, de que existisse um papai do céu cuidando de mim, que eu precisava servir a ele, agradar a ele, fazer sacrifícios por ele, mostrar fidelidade. Era um Deus essencialmente humano, né? Tinha todos os defeitos do ser humano. Um Deus vaidoso, que podia ter raiva das pessoas que não seguiam ele. Você tem que ter obediência, se ajoelhar perante ele, rezar para pedir desculpa pelos seus pecados. Tudo isso me mostrava, me parecia estranho, não funcionava dentro da minha cabeça essas coisas. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha que encarar o mundo como ele era, sem uma religião, principalmente sem a ética que a religião trazia, que eu achava que a ética e a moralidade que a religião pregava fazia parte da religião. Então eu pensava comigo, se eu abandonar a religião, se eu abandonar essa seita, né, ou as crenças de um modo geral, deixar de acreditar que a Bíblia é a chamada Palavra de Deus,
e considerar que ele é apenas um livro histórico importantíssimo, ele é fundamental. Ele foi através em torno da Bíblia que se construiu a sociedade ocidental. Então, mas eu não acreditava que fosse uma palavra de um Deus, né? Até porque existem outras religiões que têm outras Bíblias, tem religiões que não tem nenhum Deus centralizador, autoritário, como o Deus que o cristianismo herdou do judaísmo, né? E tudo isso aí fervia dentro da minha mente. Mas eu falei, não, eu vou arriscar, não sei se eu vou perder a capacidade de ter uma vida ética, um respeito moral pelas pessoas, mas eu acabei tendo que arriscar, porque eu já não acreditava mais nos dogmas religiosos. Então, aí que eu fiz? Eu fui desenvolver toda uma filosofia, né? Uma visão do mundo, melhor dizendo, de como eu teria que enxergar as coisas, né? Então, no início, eu me opus à religião. Então, eu comecei a ser um crítico da religião. E isso durou um tempo, até que eu comecei a continuar estudando, continuei lendo. Eu fui ensinado a ler a Bíblia, eu continuei lendo a Bíblia. Eu não cheguei a fazer uma oposição cerrada contra a igreja, ou adotar tipo ateísmo, nada disso passou pela minha mente. Eu continuava não acreditando que existisse um Deus que cuidava de mim, né? Ou que estava cuidando das coisas, que controlava o sol, a lua, as estrelas, a chuva, o vento, a tempestade, o vulcão, como a religião acredita. Então eu não via uma intervenção divina nas coisas, e muito menos dentro de mim. Então eu precisava viver uma vida sem essas fés, né? Sem essas crenças da religião. E sem saber, eu estava me exercitando para praticar o amor fati, aceitar a vida como ela é, precária, dependo da sorte, né? Dependo da sorte, porque eu posso... eu perdi muitos amigos, perdi amigo quando eu tinha 10 anos, né? Um colega com 10 anos de idade morreu num acidente de carro, um colega com 11 anos, 12 anos morreu picado de cobra, ou um outro num acidente em que o menino morreu com os pais, né? A mãe, o pai e o menino morreram num acidente de carro também. Então a morte estava muito presente, esteve sempre muito presente na minha vida. E nessas horas você tende a se refugiar na religião, no consolo da religião, mas eu não conseguia achar esse consolo. Então quando eu descobri Nietzsche, ficou mais claro para mim o que eu estava tentando fazer, que era exercitar esse amor fati, esse amor ao destino, esse amor à vida como ela é, né? E não tentar negar, né? Arrumar uma desculpa, uma fantasia, porque a religião, hoje eu entendo que a religião é uma estrutura mítica. Foi criada pelo homem, o homem criou Deus porque ele precisava para suportar a vida. Sem o ser humano inventar Deus, ele não sobreviveria. Porque a nossa mente evoluiu de tal maneira e abrangeu, né? E expandiu tão imensamente que ele deixou aquela condição de um animal inconsciente, né, que não percebe, por exemplo, uma vaca não percebe que o dono está engordando para levar para o frigorífico, ou mesmo ela indo para o frigorífico, ela não imagina que ela está indo para a morte, e ela então não tem a capacidade de raciocinar, de antecipar o futuro, e o ser humano tem. Então quando duas pessoas caminhando numa trilha no meio da floresta, de repente começava uma tempestade, um raio caía, matava um e o outro sobrevivia. Às vezes ali numa distância de 2, 3 metros um do outro, um morria e o outro não. Então eles imaginavam que era um Deus irado, alguma coisa tinha que ser explicada ali, né? E então talvez um poder
muito superior ao meu, ao do ser humano, que está em atividade. Assim criaram Deus para explicar os fenômenos naturais e até os fenômenos que dominam nossa mente. E assim o ser humano pôde suportar os perigos da vida, né? Porque nós somos regidos pelo acaso. Então, se fala muito em sorte, má sorte, né? Ter sorte, má sorte, mas na verdade, esse acaso a gente não tem muito o que fazer sobre ele, né? E o amor fati é você entender que a sua vida é precária, né? É a gente entender que a vida não tem uma missão pré-determinada. A missão da minha vida, eu que tenho que criar, né? Dar sentido à minha vida, eu que tenho que dar. Eu não nasci com um propósito divino ou um propósito da natureza, né? Eu não tenho um papel que a natureza me programou ou me deu responsabilidade. E eu simplesmente posso criar uma responsabilidade para mim, né? Criar uma missão a desempenhar no mundo enquanto eu viver, mas isso é uma iniciativa minha. Então, isso leva a essa ideia de que eu posso morrer a qualquer hora, eu posso não cumprir o que eu planejo, né? Mas eu tenho que aceitar isso. E como é que eu aceito? Acreditando, né? Percebendo, porque as provas confirmam isso, de que eu vivo num mundo cheio de casualidades. Aí, o que depende de mim, né? Aí isso me leva lá aos estoicos, o que depende de mim, eu controlo. Se depende de mim evitar um acidente, eu tento ser prudente, cuidadoso, tudo aquilo que depende de mim. Então, às vezes eu digo assim, Deus me deu todos os instrumentos necessários para eu sobreviver. Deus está dentro de mim. Deu, inclusive, a emoção, né, para eu reagir, e deu o raciocínio, a inteligência, para eu planejar essa reação, para eu reagir de modo correto, né, não ser dominado pela emoção totalmente, para que eu não tenha uma atitude irracional, mas ao mesmo tempo eu ter o uso da razão que me dá uma orientação, uma canalização para essa emoção que me leve a fazer a coisa correta naquele momento. Então isso de eu sentir que eu estou só no mundo, sem uma proteção divina, foi um passo longo, demorado, mas foi possível. E o amor fati representa uma síntese de toda essa aventura que eu passei, né? Mas o principal, né, a principal questão disso, que eu digo, é uma reconciliação também com o meu passado. Porque eu não posso, digamos, desfazer o meu passado. Eu não posso destruir o meu passado. Eu não posso refazer o meu passado, falsificar um passado, porque eu não tenho como mexer no que se passou. Então toda aquela educação religiosa que eu tive foi fundamental. Jamais eu vou negar. E foi importante. Eu estou aqui porque eu sou um produto do cristianismo que imperava na minha vida. E esse cristianismo moldou o meu caráter, moldou a minha mente. E eu não posso negar. Só que hoje eu sinto que eu fui além da religião, né? Eu não saí da religião, eu ultrapassei. Ela foi um marco no meu passado, ela está no meu passado. E eu fui além disso. Então hoje eu compreendo um religioso, sempre eu tenho contato com pessoas extremamente religiosas, o que eu tento ver, né, e observo é se a pessoa é coerente com o que ela defende, se a vida que ela leva é a vida de amor ao próximo, todos aqueles preceitos religiosos, né? Respeito aos outros, respeitar o bem alheio, tudo que se prega dentro da religião, né? Ser honesto, ser um bom marido, ser uma boa esposa,
Tudo isso são coisas que se ensina no cristianismo. Só que não é tão comum. De cada 10 pessoas que vivem com a Bíblia debaixo do braço que eu conheci, 9 não levam os preceitos à prática. A sua vida particular é uma vida como a de uma pessoa que não tem religião. Mas, de qualquer forma, a religião ela tem que estar presente na vida da grande maioria das pessoas, porque nem todos têm a capacidade de aceitar o seu destino, aceitar a precariedade da vida. E nesse movimento, a religião tem um papel fundamental, né, como balizadora e como de uma forma de controlar o medo da vida, né? Assusta quando a gente pensa que a vida é extremamente frágil e ela pode ser desfeita num piscar de olhos, né? E isso eu lembro que uma vez indo pela estrada, eu vi um acidente de carros, né? 2 ou 3 carros, 3 carros se bateram e uma das pessoas, não sei se tiraram do carro ou ela foi jogada fora do carro, sei que ela estava caída no asfalto, de barriga para cima, e os braços estendidos, né, morta. E aí, olhando nela, eu vi que o relógio estava trabalhando. O relógio continuava com seu tic-tac. Aí eu fiz uma comparação, né? O coração dele parou, mas o relógio continua marcando a hora. Aquilo me impressionou muito. Então, essa precariedade da vida assusta muita gente. E é onde as pessoas vão se refugiar na religião, principalmente quando tem problemas familiares, problemas financeiros, crises existenciais também acontece, e a religião é um refúgio. E eu não nego que ela funciona. Mas para as pessoas que, como eu, descobriu que há muita incoerência dentro da religião, que são muita coisa que eu observei, merece vídeos especiais sobre isso, né? Mais para frente eu vou desenvolver, mas é fundamental entender que ela tem esse papel, independente dela ser simplesmente um mito, né? Não tem fundamento na realidade, né? Mas ela tem um papel muito importante na vida da grande maioria das pessoas. E outra coisa, ultimamente, né, nos últimos, talvez, praticamente um século na Europa e em outros países faz menos, a religião tem diminuído o seu poder sobre a população, sobre o povo. Cada vez mais tem pessoas que não têm religião, não declaram ter religião. E não vejo as pessoas melhores, né? Elas tendem a piorar. Pela minha percepção, essas pessoas tendem a piorar. Então, por quê? Era exatamente o que eu queria evitar na minha vida, né? Não praticar uma religião, porque eu não tirei a religião de mim, eu apenas não pratico uma seita, uma religião, um conjunto de dogmas, né? Inclusive a existência de Deus. Mas a ética que a religião prega, o amor ao próximo que a religião prega, eu jamais posso abandonar. Porque eu não quero ser uma pessoa que vai tornar o mundo pior do que estava quando eu nasci. Se eu não puder melhorar, pelo menos não vou piorar. E quando Nietzsche diz que ter o amor era o lema principal de Nietzsche, esse amor fati. Inclusive ele foi além, né? Ele desenvolveu aquela noção do eterno retorno, né? Que na verdade é um exercício mental que ele fez, que você aceita o mundo passado, presente e futuro como é, como está, como vai ser. Você aceita o seu passado sem negar, você aceita o seu futuro sem tentar imaginar um outro mundo, porque esse mundo não presta. Se você aceita, você está praticando o amor fati. Porque não é o meu desejo de melhorar o mundo, não melhora o mundo. O que melhora o mundo é um bom exemplo que eu posso dar da minha vida concreta, do meu relacionamento com esposa, com filho,
com parentes, com amigos, com vizinhos. Se eu sou uma pessoa que quero melhorar o mundo e brigo com meu vizinho, acho que meu vizinho não tem um perfil de uma pessoa respeitável, no meu entender, eu estou melhorando o mundo. Eu não estou melhorando o mundo. Então, essa incoerência é que eu tento evitar. Ter a minha vida, as minhas ações dentro da sociedade, as minhas participações dentro da sociedade como um exemplo para construir-se o futuro, aceitando os meus defeitos, aceitando o meu passado, inclusive o meu passado que eu acho que foi terrivelmente assim, doloroso, né? Porque a minha infância, meus pais eram muito violentos, aqueles pais antigos, né? Que qualquer coisa espancavam a gente de maneira... E eu lembro até que o que me deixava paralisado era o ódio que eu via no olhar deles contra um ato, uma coisa qualquer que uma criança faz normalmente e não tem nada demais. E eles eram tomados de ódio na hora de bater na gente. E eu não condeno meus pais disso, mas de maneira alguma. Era o que eles acreditavam, era o que eles pensavam. Eles acham que educar era espancar. Era a religião deles, né? Ou seja, estava dentro da religião deles, na verdade. E eu não tenho mágoa quanto a isso. Criei meus filhos de uma maneira totalmente diferente, nunca bati nos meus filhos, nunca nem gritei com meus filhos, e são extremamente educados. Então isso, por quê? Porque eu tive uma percepção, né? Eu desenvolvi o conhecimento da psicologia humana que meu pai não desenvolveu. A religião não foi suficiente para ele. E isso ficou muito claro quando eu comecei a questionar a importância da religião. Porque se a religião muda a pessoa, é a capa, é externamente. Meus pais não foram um casal feliz. Eles nunca se entenderam. E meu pai era pastor de igreja. E isso me incomodava, né? Alguma coisa estava errada ali, né? Porque se a religião é a religião do amor, eles têm uma música, inclusive, que o título é Com Amor no Lar, que eu cheguei a cantar para eles, né? Lembrar eles, um dia que eu cheguei lá e eles estavam em desavença, eu cantei isso para o meu pai. E ele ficou meio assim, né? Minha mãe gostou de que eu tenha feito aquela intervenção, mas eles tinham um problema sério de relacionamento e não era discutido dentro da igreja. Eles falavam muito. Eu lembro que eu assistia os discursos, as pregações, né, que eles falavam dos pastores, e inclusive pregações até sobre a vida, sobre como conviver, né, uns com os outros. Só que quando saímos lá de fora, as fofocas eram fofoca de qualquer grupo de pessoas. Tipo assim, a mulher se queixando que a outra estava muito exibida, muito orgulhosa, se vestiu com muito exagero, que tinha o nariz empinado, o cara falando que o outro, tem um cara lá que ele não confia, porque o cara é meio tratante, não cumpre o que promete. Então, lá fora se discutia a realidade. E lá dentro se ouvia uma pregação idealizada. Mas por que isso acontecia? Então, isso eu perguntava desde garoto. Por que havia essa diferença entre a vida prática da pessoa e aquilo que se defendia? Que a religião defendia, que a igreja defendia, que os livros religiosos defendiam. Por que havia esse abismo entre a prática, a vida, né, e aquele ideal pregado? Então o amor fati é exatamente isso. Ele não trabalha, a pessoa que aceita o amor fati, ela não trabalha com posições ideais. Pode até ter o ideal como um farol, como uma referência, mas não o ideal como desejo. Aceitar o mundo como ele é. Se eu prego um mundo de paz, né, se eu prego um mundo de paz, ter a coragem de olhar dentro de mim se eu realmente, no meu comportamento, estou disseminando a paz. Isso, o autoconhecimento faltava para eles. E eu percebi que não se pregava isso.
que houvesse um autoexame de cada membro, né, buscando com humildade avaliar os seus próprios comportamentos, com a mulher, com os filhos, com o vizinho, com o parente, com os irmãos da igreja. Não existia essa autocrítica, não existia essa busca de exame pessoal, né? Busca de um autoconhecimento, de um autoexame. Isso não existia. Então, alguma coisa falhava, ou falhava na religião, ou no momento em que se saía da religião para a prática de vida. Eu tenho observado, tenho lido, inclusive já vi pessoas em que a religião era levada a sério, mas é raro, né? Por exemplo, entre os padres, né? Temos muito exemplo de padres que dedicou sua vida ao bem alheio, ao bem das pessoas, só fazendo bem, não fazendo maldade nenhuma, se dedicado a isso. Mas é exceção a essas coisas. Na maioria das vezes, a pessoa é um comerciante, lá no comércio dele, ele passa a perna nos outros, ele enrola, ele vende mercadoria não confiável como sendo confiável, faz o seu rolo como todo comerciante faz. Então, essa falta de coerência entre o que se fala, né, o que se lê na Bíblia, né, como eles falam que seguem a Bíblia, que se a gente for assim, com seriedade, ler todo o Evangelho de Jesus, como Jesus pregava, você vai sair e não vai achar nenhum crente que segue com seriedade os ensinamentos de Jesus. Ele segue de boca para fora, mas na sua vida, no seu relacionamento com a família, no seu relacionamento político também, né? Como é que ele se comporta? E essa é a parte que me intrigou e que me levou a aprofundar. Eu não afastei da religião, eu não deixei os princípios religiosos, né, os dogmas religiosos, por acaso. E eu fiquei anos e anos estudando, lendo autores que criticavam a religião, autores que apoiavam, autores que conseguiam mostrar as contradições da igreja, e isso confirmava ou não aquilo que eu vinha sentindo, porque eu sempre procurei ver as coisas através da realidade. Sempre procurando, quando eu lia um livro, eu estava lendo um livro de um assunto qualquer, né? Sociologia, por exemplo. Eu sempre parava e olhava na janela para ver o mundo que estava lá fora. Mas, metaforicamente dizendo, eu olhava pela janela para ver o mundo. Quando eu fiz o curso na faculdade de economia, eu cheguei a perguntar para o professor, por que a gente não vai conversar com o merceeiro ali perto, aqui perto tem uma mercearia, por que ele não vai conversar lá como é que ele trabalha, como é que ele cria preço, como é que ele toca seu negócio, como é que ele tira seu lucro, como é que funciona o seu negócio. Isso aí é uma grande lição de economia. Ele falou, não, nós aqui nós temos um currículo, nós temos que estudar os livros dos grandes economistas e não vamos ter tempo para ver essas coisas. Não sou contra, mas não vamos ter tempo de ver essas coisas. Então ele focava muito na teoria. Isso me incomodava muito. Mas isso é um assunto longo e eu gostaria de desenvolver em outros vídeos com mais... Vai ter assunto para diversos vídeos, né? Tanto o do aceitar o destino, né? Quanto o do relacionamento com a religião. E fica nisso aí. Eu agradeço a sua atenção. Se não se inscreveu, se inscreve, dê o seu positivo e recomende aos amigos. E até o próximo vídeo.